Eu me chamo Abigail. Tenho hoje 58 anos e durante muito tempo acreditei que algumas histórias deveriam morrer comigo, enterradas no fundo da minha consciência, junto com a vergonha e o peso que carregam. Mas descobri que guardar segredos assim corrói a alma por dentro como ferrugem corroendo metal, devagar, silenciosamente, até não sobrar nada inteiro. Então, resolvi contar. Não para me redimir, porque sei que certas coisas não têm redenção possível, mas para que você que me escuta, agora, talvez vivendo algo parecido ou prestes a tomar uma decisão que pode mudar tudo, entenda que cada escolha carrega um preço, e às vezes esse preço é cobrado pelo resto da vida. O que vou contar aconteceu há 12 anos, quando eu tinha 46 anos e me sentia invisível. Sabe aquela sensação de que a vida simplesmente passou e você ficou parada no mesmo lugar, assistindo todos os seus sonhos murcharem como flores sem água? Era exatamente assim que eu me sentia. Meu casamento com Túlio já durava 22 anos naquela época, e embora ele fosse um homem bom, trabalhador, honesto, algo fundamental tinha se perdido entre nós. Não sei dizer exatamente quando, mas em algum momento deixamos de ser marido e mulher, para nos tornarmos apenas colegas de casa, dois estranhos dividindo o mesmo teto, a mesma cama, mas vivendo em universos completamente separados. Túlio sempre foi dedicado, isso eu não posso negar. Trabalhou a vida inteira como gerente em uma empresa de logística. Passava os dias mergulhado em planilhas, prazos, metas. Quando chegava em casa à noite, já vinha tão exausto que mal conseguia manter uma conversa. Jantávamos em silêncio. Assistíamos televisão sem trocar uma palavra, e quando íamos dormir, ele virava para o lado dele e eu para o meu, como dois continentes que um dia foram unidos, mas que a deriva separou para sempre. Nossos filhos já tinham crescido e saído de casa, Bruno e Mariana cada um tocando suas próprias vidas, visitando-nos esporadicamente em feriados ou aniversários, sempre apressados, sempre com pressa de voltar para seus mundos. E eu fiquei ali, naquela casa grande demais, silenciosa demais, sentindo o vazio me engolindo aos poucos. Mas o pior não era a solidão, entende? O pior era me olhar no espelho e não reconhecer mais aquela mulher que me encarava de volta. Eu tinha me tornado apenas uma sombra, uma versão apagada de quem eu costumava ser. Meus cabelos já traziam fios brancos que eu insistia em tingir, meu corpo mostrava as marcas do tempo, e meu coração havia esquecido como era sentir algo além de vazio. Foi nesse contexto que conheci Juliano Menezes. E minha vida desmoronou de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. Juliano era o melhor amigo do Túlio desde os tempos da faculdade, parceiro de mais de 30 anos. Eles se conheceram ainda jovens, compartilharam sonhos, conquistas, derrotas. Juliano era 8 anos mais novo que Túlio, que o colocava na casa dos 52 naquela época, e diferente do meu marido, ele tinha uma energia que parecia desafiar a idade. Alto, olhos claros, aquele jeito de falar que te fazia sentir especial, como se cada palavra fosse escolhida exclusivamente para você. Era proprietário de uma loja de equipamentos eletrônicos, vivia viajando para feiras e eventos, tinha uma vida dinâmica, interessante. Ele tinha se divorciado de Fernanda, sua esposa, cerca de 3 anos antes, depois de um casamento que havia durado 18 anos. Dizia que simplesmente cresceram em direções opostas, que o amor tinha acabado sem brigas, sem traumas, apenas se dissolveu como açúcar na água. E desde então, vivia sozinho em um apartamento no Morumbi, em São Paulo, levando uma vida que eu secretamente invejava. Livre, sem amarras, sem obrigações, além daquelas que ele mesmo escolhia ter. Túlio e Juliano se encontravam regularmente, ora para um futebol de final de semana, ora para um churrasco, cerveja, papo de homem. Eu sempre fui cordial com Juliano, educada, mas nunca havia realmente prestado atenção nele. Era apenas o amigo do meu marido, uma presença periférica na minha vida, alguém que cumprimentava de longe e esquecia logo em seguida. Até aquela quinta-feira de outubro, quando tudo mudou. Túlio me ligou no meio da tarde, a voz carregando aquela empolgação rara que ele demonstrava quando o assunto envolvia seus poucos momentos de lazer. Abigail, o Juliano me convidou para uma pescaria.
Esse fim de semana. Sábado de madrugada, vamos sair para pescar no litoral, em Ubatuba. Quero ir. Faz tempo que a gente não faz isso. Ele falava rápido, animado. O problema é que temos que sair muito cedo, tipo 4:30 da manhã. Então pensei em dormir lá na sexta à noite. Facilita tudo. O apartamento dele é espaçoso. Tem quarto de hóspedes. Você vai junto? Hesitei. A ideia de passar um fim de semana vendo os dois pescando, conversando sobre assuntos que não me interessavam, não me agradava nem um pouco. Mas também não queria decepcionar Túlio, que tão raramente pedia algo assim. Então acabei aceitando, meio sem pensar nas consequências. Claro, Túlio, vou sim. Vai ser bom sair um pouco daqui de casa. Ele pareceu genuinamente feliz com minha resposta e combinou tudo com Juliano. Sexta-feira à tarde pegaríamos a estrada rumo a São Paulo. Jantaríamos todos juntos e na madrugada de sábado eles sairiam para a pescaria enquanto eu aproveitaria para descansar e talvez passear um pouco pela cidade. Parecia um plano simples, inofensivo, mas o destino tinha outros planos para mim. Planos que envolveriam culpa, desejo, traição e uma dor que eu carregaria para sempre. Naquela sexta-feira, saímos de casa por volta das 3 da tarde. A viagem até São Paulo costumava levar umas 2 horas e meia, dependendo do trânsito. Túlio dirigia concentrado. Eu ia ao lado observando a paisagem pela janela, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. Chegamos ao apartamento de Juliano por volta das 6 da tarde. Era um prédio moderno, bem localizado, com vista parcial para a cidade. Juliano nos recebeu com aquele sorriso largo, abraçou Túlio com força, me cumprimentou com um beijo no rosto que demorou meio segundo a mais do que deveria. Entrem, fiquem à vontade, considerem a casa de vocês. O apartamento era bonito, decorado com bom gosto, espaçoso, com 2 quartos, sala ampla, cozinha integrada. Tinha aquele cheiro de lugar habitado por alguém que cuida dos próprios espaços. Mistura de perfume masculino com café fresco. Juliano nos mostrou o quarto de hóspedes, uma suíte confortável com banheiro privativo, cama de casal, ar-condicionado. Descansem um pouco enquanto eu preparo o jantar, ele disse, e saiu fechando a porta. Túlio deitou na cama imediatamente. Disse que ia cochilar uns minutos. Eu fiquei ali sentada, olhando pela janela, sentindo uma inquietação estranha crescendo dentro de mim, como se meu corpo soubesse que algo estava para acontecer, mas minha mente ainda não conseguisse processar. O jantar foi preparado pelo próprio Juliano, uma lasanha caseira, acompanhada de salada e vinho tinto. Sentamos os 3 à mesa, conversando sobre trivialidades, trabalho, notícias, futuro. Túlio estava animado falando sobre a pescaria, sobre os equipamentos novos que Juliano havia comprado, sobre os pontos que pretendiam explorar. Eu ouvia em silêncio, tomando pequenos goles de vinho, sentindo o calor da bebida descer pela garganta e aquecer meu peito. E foi nesse momento que comecei a perceber algo diferente. Juliano me olhava. Não eram olhares discretos, educados, eram olhares que carregavam algo mais, uma intensidade que me fazia desviar os olhos, sentir as bochechas esquentarem. Quando ele me servia mais vinho, seus dedos roçavam nos meus, demorando propositalmente. Quando ria de alguma piada do Túlio, seu olhar voltava para mim, como se buscasse minha aprovação, minha cumplicidade. E o pior de tudo é que eu não estava incomodada. Pelo contrário, estava me sentindo viva pela primeira vez em anos, sentindo aquele formigamento esquecido percorrer minha pele, aquela sensação de ser desejada, de ser vista. Depois do jantar, Túlio bocejou, disse que precisava dormir cedo para acordar na madrugada. Eram apenas 9 da noite, mas ele já estava visivelmente cansado. Vou dormir, Abigail. Você vem? Eu disse que ficaria mais um pouco, que não estava com sono ainda, que conversaria um pouco com Juliano e depois ia deitar. Túlio não insistiu, apenas deu um beijo mecânico na minha testa e foi para o quarto, fechando a porta atrás de si. E de repente era só eu e Juliano, sozinhos na sala, e o ar ficou denso, pesado, carregado de algo que nenhum de nós ousava nomear ainda. Quer mais vinho? Juliano perguntou, segurando a garrafa. Eu deveria ter dito não. Deveria ter me levantado, agradecido pela hospitalidade e ido direto para o quarto onde meu marido dormia. Mas não foi isso que eu fiz. Quero sim.
respondi baixinho, estendendo minha taça. Ele serviu devagar, sentou-se ao meu lado no sofá, mais perto do que seria apropriado. Ficamos em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Apenas o som distante do trânsito lá embaixo, as luzes da cidade piscando pela janela. Abigail, ele começou, a voz rouca, diferente. Posso te fazer uma pergunta? Pode, respondi, meu coração disparando. Você é feliz? A pergunta me pegou desprevenida, como um soco no estômago. Ninguém nunca me havia perguntado aquilo daquele jeito, com aquela sinceridade crua, esperando uma resposta verdadeira. Eu poderia ter mentido, poderia ter dito que sim, que era feliz, que tinha tudo o que precisava, mas o vinho, a noite, aqueles olhos fixos em mim esperando a verdade, me fizeram quebrar. Não, sussurrei, sentindo lágrimas arderem nos meus olhos. Não sou feliz. Faz muito tempo que não sou. Ele não disse nada, apenas colocou a mão sobre a minha. E naquele toque simples, senti algo dentro de mim desmoronar completamente. Aquele toque da mão dele sobre a minha foi como acender um fósforo em um ambiente cheio de gás. Tudo explodiu dentro de mim em segundos. Anos e anos de solidão, de rejeição silenciosa, de desejos enterrados, de me sentir invisível, tudo veio à tona de uma vez só. Eu deveria ter tirado minha mão, deveria ter me afastado, mas fiquei paralisada, sentindo o calor da palma dele contra a minha pele, sentindo meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Abigail, ele falou novamente, agora mais perto, sua voz quase um sussurro. Você é uma mulher linda. Não sei como o Túlio não vê isso, como ele não percebe o que tem em casa. Aquelas palavras me atingiram como ondas, quebrando em rochas. Fazia tanto tempo mesmo, que alguém não me chamava de linda, que alguém não me olhava daquele jeito, como se eu fosse desejável, como se eu ainda tivesse valor como mulher. As lágrimas que estavam ameaçando cair finalmente escorreram pelo meu rosto, e antes que eu pudesse limpá-las, Juliano levantou a mão livre e secou cada uma delas com o polegar, com uma delicadeza que me partiu ao meio. Não chora, ele pediu, os olhos fixos nos meus. Você merece ser feliz, merece ser vista, merece ser amada do jeito certo. E então, aconteceu. Não sei quem se moveu primeiro, se fui eu ou se foi ele, mas de repente estávamos nos beijando. Um beijo desesperado, faminto, cheio de tudo aquilo que eu tinha reprimido por tanto tempo. As mãos dele no meu rosto, no meu pescoço, na minha cintura, me puxando para mais perto enquanto eu me agarrava a ele como se estivesse me afogando e ele fosse minha única chance de sobreviver. O gosto do vinho na boca dele, o cheiro do perfume masculino, a sensação da barba roçando no meu rosto, tudo era intenso demais, real demais. Eu estava traindo meu marido, estava beijando o melhor amigo dele a poucos metros de distância de onde ele dormia. E mesmo sabendo disso, mesmo sentindo a culpa começando a rasgar minha consciência, eu não conseguia parar. Juliano me deitou no sofá, seu corpo cobrindo o meu, e eu o deixei. Senti o peso dele contra mim. Senti as mãos dele explorando lugares que há anos ninguém tocava com desejo. Abigail, ele sussurrou ofegante entre beijos. Eu te quero, quero você inteira. Aquelas palavras foram como gasolina jogada no fogo. Eu também te quero, respondi, minha voz saindo trêmula, quebrada. Por favor, não para. Mas então, do nada, Juliano se afastou. Parou completamente, sentou-se no sofá ao meu lado, passou as mãos pelo cabelo, respirando pesado. Não podemos fazer isso assim, ele disse, a voz carregada de frustração e desejo contido. Não aqui, não com ele dormindo ali. Não é certo, Abigail. A interrupção foi como levar um balde de água fria. Eu me sentei também, arrumei a blusa que estava toda torta, tentei controlar a respiração. Ele tinha razão. Aquilo era loucura, era errado em todos os sentidos possíveis. Desculpa, ele pediu, olhando para mim com uma mistura de arrependimento e desejo ainda aceso nos olhos. Desculpa, eu não devia ter começado isso. Não sei o que deu em mim. É que você estava ali, tão linda, tão triste, e eu só quis te fazer sentir especial. Mas isso é errado. O Túlio é meu amigo, meu melhor amigo. Eu balancei a cabeça, sentindo as lágrimas voltarem, mas dessa
Vês lágrimas de vergonha, de confusão. Não, a culpa é minha também. Eu deixei acontecer. Eu quis que acontecesse. Ficamos ali sentados em silêncio por longos minutos, o peso do que quase aconteceu pairando no ar entre nós como fumaça densa. Então eu me levantei, murmurei uma boa noite baixinho e fui para o quarto, fechando a porta com cuidado para não acordar Túlio. Ele dormia profundamente, virado para o lado, roncando baixinho. Olhei para aquele homem com quem tinha dividido mais de 2 décadas da minha vida e senti uma mistura confusa de afeto, pena e ressentimento. Ele não tinha culpa de não me desejar mais. Ele não tinha culpa de estarmos vivendo como estranhos. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim gritava que eu também não tinha culpa de ter aceitado migalhas de afeto durante tanto tempo, de ter me conformado com uma vida sem cor, sem paixão, sem nada que me fizesse sentir viva. Deitei-me ao lado dele, ainda vestida, olhando para o teto no escuro. Meu corpo, ainda tremendo pelos resquícios daquele beijo, minha mente girando sem parar. O que eu tinha feito? O que quase tinha acontecido? E pior, por que uma parte de mim desejava tanto que Juliano não tivesse parado? Passei a noite inteira acordada, revivendo cada segundo, cada toque, cada palavra. Quando o despertador tocou às 4 da manhã, Túlio levantou-se rapidamente, tomou banho, vestiu-se e saiu do quarto sem sequer me dar um beijo de despedida. Ouvi ele e Juliano conversando baixo, na sala, preparando os equipamentos, rindo de alguma piada. Ouvi a porta se fechar, e então, o silêncio. Fiquei deitada por mais alguns minutos, tentando decidir o que fazer. Deveria levantar, arrumar minhas coisas e ir embora daquele apartamento antes que Juliano voltasse? Deveria fingir que nada tinha acontecido e seguir em frente como se aquele beijo tivesse sido apenas um lapso, um erro que ambos cometeríamos ao esquecimento? Mas meu corpo tinha outras ideias. Levantei-me, tomei um banho demorado tentando lavar a culpa que grudava na minha pele, vesti uma roupa confortável e fui para a sala. Julguei que Juliano demoraria horas pescando, que eu teria tempo de organizar meus pensamentos, talvez até sair para caminhar um pouco e esfriar a cabeça. Mas quando abri a porta do quarto, levei um susto. Juliano estava ali, sentado no sofá, ainda de roupa de pescaria, olhando para a porta como se estivesse me esperando. "Você não foi pescar?" Perguntei surpresa, meu coração já começando a acelerar novamente. Ele balançou a cabeça devagar. Disse para o Túlio que não estava me sentindo bem, que ia ficar. Pedi para ele ir sozinho, que eu aproveitaria para descansar. Ele nem questionou muito. Estava tão empolgado que foi na mesma hora. O ar ficou denso novamente. Era óbvio por que ele tinha ficado. Era óbvio o que ambos queríamos. Abigail, ele se levantou, caminhando devagar em minha direção. "Não consegui dormir pensando em você. Não consigo parar de pensar naquele beijo, no seu gosto, no jeito que você se entregou nos meus braços. Eu também não consegui dormir", confessei, minha voz saindo fraca. Ele parou bem na minha frente, tão perto que eu conseguia sentir o calor emanando do corpo dele. "Eu sei que isso é errado. Sei que estamos traindo a confiança dele, que estamos quebrando tudo o que deveria ser sagrado. Mas não consigo me importar, Abigail. Não quando se trata de você. Não quando finalmente sinto algo de verdade depois de tanto tempo vazio." Aquelas palavras destruíram qualquer resquício de resistência que ainda existia em mim. "Eu também não consigo me importar", sussurrei. "Eu só quero sentir. Quero me sentir viva de novo, nem que seja só por hoje." E foi tudo o que ele precisava ouvir. Juliano me puxou para seus braços e me beijou com uma intensidade que me tirou o chão. Me levantou do chão, literalmente, me carregou até o quarto dele, fechou a porta com o pé, me deitou na cama dele com um cuidado que contrastava com a urgência dos beijos. E ali, naquela manhã de sábado, enquanto meu marido pescava sozinho acreditando que seu amigo estava doente e sua esposa dormindo tranquila, eu cometi o maior erro da minha vida. Ou talvez a única coisa certa que fiz em anos. Até hoje não sei ao certo. O que aconteceu naquela cama foi algo que eu nem sei descrever direito. Não foi apenas físico, entende? Foi como se cada carência, cada solidão, cada noite dormindo ao lado de alguém que não me via, mas tudo explodisse de uma vez. Juliano me tocou como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo, como se cada centímetro da minha pele merecesse atenção, cuidado,
adoração. Fez questão de me mostrar que eu ainda era desejável, ainda era bonita, ainda era capaz de fazer um homem perder completamente o controle. Tivemos relações de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes, com uma entrega total que me assustou e, ao mesmo tempo, me libertou. Choramos juntos depois, deitados, abraçados, o peso do que tínhamos feito caindo sobre nós como uma avalanche. Eu traí o Túlio, murmurei contra o peito dele. Traí meu marido com o melhor amigo dele. Como eu pude fazer isso? Ele acariciou meus cabelos, beijou minha testa. Nós fizemos isso, Abigail. Eu traí meu melhor amigo. Eu sabia o que estava fazendo e fiz mesmo assim porque não consegui resistir a você. A culpa é minha tanto quanto é sua. Ficamos ali por horas, conversando, chorando, nos amando de novo, como se quiséssemos compensar todos aqueles anos de vazio em um único dia. Quando finalmente olhamos para o relógio, já eram quase 2 da tarde. Túlio demoraria ainda algumas horas para voltar. As pescarias dele costumavam se estender até o finalzinho da tarde, especialmente quando ele estava animado como estava naquela manhã. Juliano pediu comida por um aplicativo de entrega, já que nenhum de nós dois tinha forças ou vontade de sair daquela cama. Comemos ali mesmo, sentados na cama dele, de roupão, conversando como 2 velhos amantes que se conheciam há anos, quando na verdade aquilo tinha começado apenas algumas horas antes. E foi nessa conversa que descobri coisas sobre Juliano que eu nunca tinha sabido. Coisas que o Túlio nunca mencionava porque homens simplesmente não conversam sobre sentimentos da forma como deveriam. Juliano me contou que sempre tinha me achado bonita, desde a primeira vez que nos conhecemos anos atrás, mas que sempre se policiou para nunca demonstrar porque eu era a esposa do melhor amigo dele. E isso era uma linha que não se cruzava. Me contou que o divórcio dele com Fernanda tinha acontecido justamente porque ele percebeu que estava vivendo no piloto automático, sem paixão, sem desejo, sem nada que o fizesse acordar animado pela manhã. Disse que preferia viver sozinho do que viver uma mentira ao lado de alguém. E confessou que quando viu meu olhar naquela noite anterior, percebeu que eu estava sentindo exatamente o que ele tinha sentido antes de se divorciar, aquele vazio existencial que corrói por dentro. Aquela conversa mudou algo em mim. Pela primeira vez em anos, alguém estava realmente me vendo, me ouvindo, entendendo minha dor sem julgamentos. E eu me abri de uma forma que não fazia com ninguém, nem mesmo com minhas amigas mais próximas. Contei sobre a solidão dentro do meu casamento, sobre as noites em que chorava baixinho no banheiro para que Túlio não ouvisse, sobre a sensação de ter me tornado apenas uma funcionária da casa, alguém que cozinhava, limpava, organizava, mas que não era mais desejada, amada ou sequer notada como mulher. Contei sobre os aniversários esquecidos, sobre os dias dos namorados que passavam como qualquer outro dia, sobre a última vez que Túlio tinha demonstrado qualquer tipo de carinho genuíno, não apenas aquele sexo mecânico e rápido que acontecia uma vez a cada 3 ou 4 meses mais por obrigação do que por desejo. Juliano me abraçou. Enquanto eu falava, deixou que eu colocasse para fora toda aquela dor acumulada. E quando terminei, ele apenas disse: "Você merece muito mais do que isso, Abigail. Muito mais." Fizemos amor de novo naquela tarde, mas dessa vez foi diferente. Não tinha mais aquela urgência desesperada do primeiro momento. Agora era algo mais profundo, mais conectado, como se nossos corpos estivessem conversando em uma linguagem que nossas bocas não conseguiam expressar. Ele me tocou, com uma reverência, que me fez chorar. Me olhou nos olhos enquanto nos amávamos, sussurrou meu nome de um jeito que me fez sentir a mulher mais especial do universo. E quando terminamos, ficamos ali abraçados, suados, exaustos, sabendo que aquilo era provavelmente a última vez, que quando Túlio voltasse teríamos que fingir que nada tinha acontecido e seguir nossas vidas como se aquele dia nunca tivesse existido. Mas no fundo, ambos sabíamos que nada seria como antes. Algumas portas, uma vez abertas, não podem mais ser fechadas. Por volta das 5 da tarde, Juliano se levantou, tomou banho, trocou de roupa. Eu fiz o mesmo. Voltei para o quarto de hóspedes, arrumei meu cabelo, vesti uma roupa limpa, tentei apagar do meu rosto qualquer vestígio do que tinha acontecido. Quando Túlio chegou às 6:30 da noite, encontrou os dois sentados na sala assistindo televisão,
Uma distância segura entre nós, agindo como se tivéssemos passado o dia cada um fazendo suas coisas. E cara, como foi? A pescaria? Juliano perguntou com uma naturalidade impressionante. Foi ótima, pena que você perdeu. Peguei 3 robalos e um badejo. Túlio estava radiante, animado, completamente alheio ao fato de que sua vida tinha sido destruída enquanto ele se divertia no mar. Mostrou fotos no celular, contou sobre cada peixe que pescou, sobre a conversa que teve com outros pescadores, sobre como tinha sido revigorante passar aquele tempo sozinho conectado com a natureza. E eu ali sentada, sorrindo, fazendo perguntas, fingindo interesse, quando por dentro estava completamente despedaçada. Jantamos os 3 juntos novamente, mas dessa vez o clima era completamente diferente. Túlio dominava a conversa, empolgado demais para perceber que Juliano e eu mal trocávamos olhares, que o silêncio entre nós agora carregava um peso que não existia antes. Quando Túlio foi ao banheiro, Juliano me olhou e articulou um perdão silencioso com os lábios. Eu balancei a cabeça, sinalizando que não havia nada a perdoar, que a culpa era de ambos. Aquela noite dormimos no quarto de hóspedes, Túlio e eu, e pela primeira vez em anos ele tentou me tocar. Estava animado pela pescaria, pelo dia bom que tinha tido e achou que seria apropriado ter relações. Eu deixei, mas foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Enquanto ele se movia sobre mim com aqueles movimentos mecânicos e apressados de sempre, eu fechava os olhos e tentava não comparar com o que tinha vivido horas antes. Tentava não lembrar do jeito que Juliano tinha me tocado, tinha me olhado, tinha me feito sentir. Túlio terminou rapidamente, como sempre, rolou para o lado, murmurou um obrigado baixinho e em 2 minutos já estava roncando. E eu fiquei ali, olhando para o teto escuro, sentindo lágrimas silenciosas escorrerem pelos cantos dos meus olhos, sabendo que tinha cruzado uma linha da qual não havia mais volta. No domingo de manhã voltamos para casa. Túlio dirigiu o caminho todo ainda, empolgado, fazendo planos para a próxima pescaria, comentando que deveríamos fazer aquilo mais vezes. Eu concordava automaticamente, minha cabeça quilômetros de distância dali. Quando chegamos em casa e voltei à minha rotina, tudo parecia exatamente igual, mas ao mesmo tempo completamente diferente. A casa era a mesma, a cama era a mesma, a vida era a mesma, mas eu tinha mudado. Tinha provado de algo proibido e agora não conseguia mais me contentar com o que tinha. Passei os dias seguintes em uma névoa, fazendo tudo no automático, cozinhando, limpando, sorrindo quando necessário, mas por dentro completamente morta. Juliano não entrou em contato, nem uma mensagem, nem uma ligação, nada. E eu entendi. Entendi que aquilo tinha sido um momento roubado do tempo, algo que não poderia se repetir sem destruir tudo ao nosso redor. Mas Deus, como doía saber que existia alguém capaz de me fazer sentir tão viva e não poder ter aquilo de novo. Então, 2 semanas depois recebi uma mensagem dele. Era de madrugada, 3 da manhã, e dizia apenas: "Não consigo te esquecer." Meu coração parou. Olhei para o lado, Túlio dormia profundamente como sempre. Peguei o celular e fui para a sala, sentei no escuro e digitei uma resposta. "Eu também não consigo te esquecer." E assim começou. Mensagens escondidas, ligações sussurradas quando Túlio estava no trabalho. Um caso que durou 6 meses e que me consumiu completamente. Encontros rápidos em motéis de beira. De estrada, mentiras sobre compromissos inventados, uma vida dupla que me partia ao meio todos os dias. Juliano dizia que ia se separar, que não aguentava mais me ter apenas em pedaços, que queria uma vida comigo. E eu queria acreditar, juro que queria. Mas o medo me paralisava. Medo de magoar Túlio, medo de destruir a família, medo do julgamento dos filhos, da sociedade, de mim mesma. Até que um dia, Túlio descobriu tudo. Encontrou as mensagens no meu celular quando eu esqueci, desbloqueado em cima da mesa. Leu tudo. Cada palavra de amor, cada plano que fazíamos, cada mentira que eu tinha contado. A explosão foi devastadora. Túlio não gritou, não quebrou nada, não me agrediu. Apenas olhou para mim com uma decepção tão profunda nos olhos que eu quis morrer ali mesmo. Depois de tudo que construímos, Abigail. Depois de 22 anos juntos, com o meu melhor amigo. Ele repetia aquilo em um loop,
como se não conseguisse processar a dimensão da traição. Ligou para Juliano na minha frente, disse que nunca mais queria vê-lo, que a amizade de 30 anos tinha acabado naquele momento, que ele era morto para ele. E então olhou para mim e disse a frase que me persegue até hoje: "Você pode ir viver seu grande amor. Só não espere que eu esteja aqui quando você perceber o erro que cometeu." Peguei algumas roupas, liguei para Juliano chorando, contei que tinha sido descoberta. Ele me buscou, me levou para o apartamento dele, me abraçou, enquanto eu me desmanchava. "Vamos ficar juntos agora", ele disse. "Agora podemos viver isso de verdade, sem esconder." E por algumas semanas eu realmente acreditei que aquilo poderia funcionar. Mas a realidade foi muito mais cruel do que eu imaginava. Meus filhos me rejeitaram, se recusaram a falar comigo, me chamaram de destruidora de lares. Túlio entrou com o divórcio imediatamente, e eu perdi metade de tudo que tínhamos construído juntos. E Juliano, meu grande amor proibido, começou a mudar. Está feliz agora com o que você escutou até aqui? Espero que esteja me acompanhando com atenção, porque sua presença aqui significa muito para mim. Cada pessoa que ouve essa história é uma testemunha do meu erro, e de alguma forma isso me ajuda a carregar o peso. Se você sentir no coração que essa mensagem está tocando você de alguma forma, considere apoiar esse canal clicando em "Valeu demais" logo abaixo do vídeo. Esse gesto me ajuda a continuar compartilhando essas histórias verdadeiras que talvez possam servir de aprendizado para outras pessoas. Agora deixa eu continuar te contando o que aconteceu depois, porque a história está longe de terminar e você precisa saber de tudo até o final. A mudança em Juliano foi gradual, mas constante. No começo, ele ainda era atencioso, carinhoso, me tratava como aquela mulher especial que ele jurava que eu era. Mas conforme as semanas foram passando e a realidade do que tínhamos feito foi ficando mais clara, algo mudou. Ele começou a trabalhar até mais tarde, a viajar com mais frequência, a me deixar sozinha naquele apartamento que no começo parecia um refúgio, mas que rapidamente se transformou em uma prisão. Quando eu questionava, ele dizia que precisava trabalhar mais para compensar tudo o que tinha perdido com o fim da amizade com Túlio, que muitos negócios eram fechados através daquela amizade e que agora ele precisava reconstruir sua rede de contatos. E eu aceitava, porque o que mais eu poderia fazer? Eu tinha queimado todas as minhas pontes para estar com ele. Não tinha mais marido, meus filhos mal falavam comigo, minhas amigas tinham se afastado depois que souberam da traição, eu estava completamente sozinha, exceto por Juliano. E ele sabia disso. Sabia que eu dependia dele não apenas emocionalmente, mas também financeiramente. Porque no divórcio, Túlio tinha ficado com a casa e com a maior parte dos bens, e eu tinha saído praticamente sem nada. Foi nessa época que comecei a perceber o que realmente tinha acontecido. Juliano não me amava, ou pelo menos não me amava da forma que eu pensava. Ele tinha se apaixonado pela ideia de me salvar, de ser o herói que resgatava a mulher infeliz das garras do casamento sem vida. Tinha se apaixonado pela aventura, pelo proibido, pela adrenalina de estarmos fazendo algo errado. Mas quando tudo veio à tona e não havia mais nada a esconder, quando a realidade do dia a dia bateu à porta, ele percebeu que eu era apenas uma mulher comum com problemas comuns e não aquela fantasia que ele tinha construído na cabeça. E pior, eu carregava o peso da destruição da amizade mais importante da vida dele. Cada vez que ele olhava para mim, via a lembrança de que tinha perdido Túlio, seu parceiro de 30 anos, por uma paixão que agora estava se revelando muito menos intensa do que parecia. Comecei a sentir que era um fardo, que minha presença ali era mais uma obrigação do que um desejo. E isso me matava por dentro, de uma forma que nem consigo descrever. Tentei conversar com ele várias vezes, tentei resgatar aquela conexão que tínhamos sentido naquele primeiro fim de semana, mas era como tentar juntar pedaços de um espelho quebrado. Não importa o quanto você tente, sempre fica marcado, sempre fica diferente. Juliano se tornou distante, frio, irritadiço. Começou a me culpar sutilmente por tudo que tinha perdido, dizendo coisas como se eu soubesse que ia dar tanto problema assim, ou será que valeu a pena destruir uma amizade de 30 anos por isso? Cada frase era como uma facada, porque eu sabia que ele estava certo, eu tinha destruído tudo, não apenas minha vida, mas a dele também.
E o pior é que eu não tinha para onde ir. Não tinha mais casa, não tinha trabalho porque nunca tinha trabalhado fora nos 22 anos de casamento. Tinha me dedicado a ser dona de casa e agora isso não valia nada. Estava completamente dependente de um homem que claramente não me queria mais ali, mas que também não tinha coragem de me mandar embora. Passei 6 meses naquela situação. 6 meses infernais em que eu acordava todos os dias me arrependendo de cada escolha que tinha feito, desejando poder voltar no tempo e simplesmente ter ignorado aquele olhar de Juliano naquela noite de sexta-feira, ter ido dormir ao lado do Túlio e seguido minha vida sem graça, mas estável. Porque a verdade que ninguém te conta sobre traição é que não existe final feliz. Não existe. Você pode até sentir uma explosão de prazer no momento, pode se sentir viva, desejada, especial, mas depois a conta chega. E ela sempre chega muito mais cara do que você imaginou. Perdi meu casamento, meus filhos, minha casa, minha reputação, minhas amizades, minha dignidade. Perdi tudo. E para quê? Para viver 6 meses de paixão e depois mais 6 meses de inferno ao lado de alguém que se arrependeu tanto quanto eu, mas que também estava preso naquela situação. Até que um dia, Juliano chegou em casa e simplesmente disse: "Acho que a gente precisa conversar." Sentamos na sala. Ele me olhou com uma mistura de pena e alívio e disse as palavras que eu já estava esperando, mas que ainda assim doeram como se fossem uma surpresa. "Abigail, isso não está funcionando. A gente sabe disso. Você sabe disso. Eu te ajudei porque me sentia responsável, porque fui eu que comecei tudo aquilo, mas a gente não pode continuar vivendo assim. Você não é feliz aqui e eu também não sou. Acho que o melhor é cada um seguir seu caminho. Eu deveria ter ficado aliviada, deveria ter concordado, deveria ter juntado minhas coisas e saído dali com o pouco de dignidade que ainda me restava. Mas sabe o que eu fiz? Implorei. Implorei para ele me dar mais uma chance. Prometi que ia mudar, que ia ser melhor, que ia fazer ele se apaixonar por mim de novo. Me rebaixei de uma forma que me envergonha até hoje de lembrar. E ele, com aquela expressão de pena que era quase pior que raiva, balançou a cabeça e disse: "Não é sobre você mudar, Abigail. É sobre o fato de que o que a gente tinha era ilusão, era proibido, era escondido, e isso fazia parecer especial. Mas agora que é real, percebo que não era amor. Era só carência, minha e sua." Aquelas palavras me destruíram completamente, porque eu sabia que eram verdade. Eu não amava Juliano. Eu amava a forma como ele me fazia sentir. Amava ser desejada. Amava ter alguém que me via como mulher, e não apenas como a esposa invisível. Mas a pessoa dele em si, seus defeitos, suas manias, sua forma de viver, eu nem conhecia direito. Tínhamos nos entregado a uma fantasia e agora estávamos pagando o preço da realidade. Ele me deu 1 mês para arrumar outro lugar para morar. Até me ofereceu ajuda financeira para o aluguel dos primeiros meses. E eu aceitei, porque não tinha escolha. Liguei para meu filho Bruno, engoli o orgulho e pedi ajuda. Ele não quis nem ouvir. Desligou o telefone na minha cara. Liguei para Mariana. Implorei, chorei. Disse que estava na rua sem ter para onde ir. Ela, com uma frieza que nunca tinha visto na minha filha, disse: "Você escolheu destruir nossa família, mãe. Agora aguenta as consequências das suas escolhas." E desligou também. Foi assim que me vi aos 47 anos, sozinha, sem família, sem casa, sem dinheiro, tendo que recomeçar do zero. Consegui um emprego como caixa em um supermercado, ganhando um salário mínimo que mal pagava o aluguel de um quartinho. Minúsculo em uma pensão. Tudo o que eu tinha construído em 22 anos de casamento se resumia a 3 malas de roupa e uma conta bancária quase vazia. Passei a viver dia após dia no automático. Acordava, ia trabalhar, voltava para aquele quarto apertado, comia alguma coisa simples e dormia. Não tinha mais vida social, não tinha mais sonhos, não tinha mais nada. Apenas existia. E todo santo dia me arrependia. Me arrependia de ter aceitado aquele vinho naquela noite, de ter correspondido àquele beijo, de ter traído o Túlio, de ter destruído tudo por uma ilusão. Tentei entrar em contato com Túlio algumas vezes, mandei mensagens pedindo desculpas, implorando uma chance de conversar. Ele nunca respondeu. Bloqueou meu número,
Me bloqueou em todas as redes sociais, me apagou completamente da vida dele, como se nossos 22 anos juntos nunca tivessem existido. Soube por uma conhecida em comum que ele tinha começado a namorar alguém alguns meses depois do divórcio. Uma mulher da idade dele, viúva, que frequentava o mesmo clube que ele. Fiquei sabendo que pareciam felizes, que ele estava sorrindo de novo, que havia voltado a viver. E aquilo me partiu de uma forma inexplicável. Não porque eu ainda o amasse de forma romântica, mas porque percebi que ele tinha conseguido seguir em frente enquanto eu estava completamente presa naquele erro, naquela culpa, naquela dor que não passava. Procurei terapia, mas não tinha dinheiro para pagar. Procurei grupos de apoio, mas a vergonha era grande demais para sentar ali e admitir em voz alta tudo o que eu tinha feito. Então, continuei sozinha, carregando aquele peso, afundando cada vez mais em uma depressão silenciosa que me consumia aos poucos. Houve noites em que pensei em desistir de tudo, em simplesmente não acordar no dia seguinte, mas algo dentro de mim, talvez um resto de instinto de sobrevivência, me fazia levantar toda manhã e seguir. Anos trabalhando naquele supermercado, vivendo naquele quartinho, existindo sem viver de verdade. Meus filhos continuavam sem falar comigo, ignoravam todas as minhas tentativas de contato. Túlio se casou novamente. Soube por fotos que vi acidentalmente nas redes sociais de conhecidos em comum. E Juliano? Juliano sumiu completamente. Bloqueou meu número também, mudou de apartamento, refez sua vida longe de qualquer lembrança daquilo que tínhamos vivido. Eu era um fantasma caminhando, entre os vivos, uma sombra do que um dia fui, carregando um arrependimento tão pesado que parecia impossível de suportar. Até que um dia, há 3 anos, recebi uma ligação inesperada. Era Mariana, minha filha. Minha mão tremeu quando vi o nome dela na tela do celular. Alô? Minha voz saiu fraca, trêmula. Mãe, ela começou. E só de ouvir aquela palavra saindo da boca dela depois de tanto tempo, comecei a chorar. Preciso falar com você. Meu coração disparou. Podemos nos encontrar? Ela concordou, marcou em uma cafeteria no centro da cidade para o dia seguinte. Passei a noite inteira sem dormir, ensaiando o que iria dizer, como iria pedir perdão, como iria explicar o inexplicável. Quando cheguei na cafeteria, Mariana já estava lá, sentada em uma mesa do canto. Ela tinha mudado, estava mais velha, mais mulher, mais bonita. Sentei-me à sua frente com as mãos tremendo. Oi, filha, consegui dizer. Ela me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar, algo entre mágoa e cansaço. Mãe, eu passei os últimos 5 anos com raiva de você. Muita raiva. Pelo que você fez com o pai, pela forma como destruiu nossa família, por tudo. Engoli seco, as lágrimas já escorrendo. Eu sei, filha. Eu sei, e me arrependo todo dia. Ela levantou a mão me interrompendo. Deixa eu terminar. Mas recentemente eu descobri que estou grávida. Vou ter um filho. E isso me fez pensar muito sobre família, sobre perdão, sobre segundas chances. Conversando com meu marido, ele me fez perceber que talvez seja a hora de tentar te entender. Não perdoar necessariamente, mas pelo menos ouvir seu lado. Aquilo foi a coisa mais próxima de esperança que eu tinha sentido em anos. Contei tudo para ela. Contei sobre a solidão no casamento com o pai dela, sobre como me sentia invisível, sobre o erro terrível que cometi e sobre como paguei caro por ele. Chorei. Ela chorou. E no final, embora não tenha dito que me perdoava, ela disse que estava disposta a tentar reconstruir. Aos poucos, disse que o neto merecia conhecer a avó, mesmo com todos os erros que eu tinha cometido. E foi assim, devagar, que comecei a ter minha filha de volta. Encontros quinzenais que se tornaram semanais, conversas que foram ficando menos tensas, uma relação que estava sendo reconstruída tijolo por tijolo. Bruno, meu filho, ainda não quis falar comigo, e eu respeito o tempo dele. Talvez um dia ele consiga me perdoar também, ou talvez não. Aprendi que algumas pontes queimadas nunca são reconstruídas completamente. Quanto ao Túlio, nunca mais tivemos contato. Soube que é feliz com a nova esposa. E embora doa saber que o destruí da forma como destruí, fico feliz que ele tenha conseguido encontrar alguém que o faça feliz de verdade. Juliano. Eu vi de longe uma vez, há cerca de 1 ano, em um shopping.
Ele estava acompanhado de uma mulher jovem, bonita, rindo de algo que ela dizia. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo, e naquele momento vi tudo: o arrependimento, a vergonha, o desejo de esquecer. Desviei o olhar e segui meu caminho, e tenho certeza que ele fez o mesmo. Algumas histórias não têm fechamento, apenas terminam de forma abrupta e deixam cicatrizes que nunca saram completamente. Hoje, aos 58 anos, ainda trabalho naquele supermercado, ainda moro em um apartamento pequeno que consegui alugar depois de anos economizando. Não é a vida que sonhei, não é a vida que merecia ter se tivesse feito escolhas diferentes, mas é a vida que construí com os cacos do que sobrou depois da tempestade. E sabe de uma coisa? Aprendi a viver com isso. Aprendi que erro se paga, que escolhas têm consequências e que às vezes o preço é alto demais. Aprendi que paixão não é amor, que se sentir desejada por alguns momentos não compensa destruir anos de construção. Aprendi que a grama do vizinho pode até parecer mais verde, mas geralmente é só porque está plantada em cima de esgoto. Aprendi que antes de destruir tudo por uma ilusão, vale a pena tentar salvar o que você tem, conversar, ir à terapia, fazer qualquer coisa menos trair, porque traição não destrói apenas a pessoa traída, destrói você também. Te corrói por dentro, te transforma em alguém que você não reconhece mais, te rouba a paz e te deixa com uma culpa que nunca vai embora completamente. E olha, eu sei que muita gente vai me julgar por essa história. Vai dizer que eu mereci tudo o que passei, que fui uma mulher sem caráter, que destruiu uma família por egoísmo. E talvez estejam certos, talvez eu realmente seja tudo isso. Mas também sou uma mulher que errou, que pagou caro, que se arrependeu profundamente e que está tentando todo dia ser melhor do que foi ontem. Se você está me ouvindo agora e está vivendo algo parecido, se está pensando em trair seu parceiro porque se sente sozinha, invisível, não desejada, eu te peço, pelo amor de Deus, não faça isso. Tente conversar primeiro. Tente terapia de casal. Tente qualquer coisa. E se realmente não tiver mais jeito, se o relacionamento realmente acabou, tenha coragem de terminar primeiro antes de se envolver com outra pessoa. Não cometa o mesmo erro que eu. Não destrua tudo por uma ilusão de felicidade que vai durar apenas alguns meses e vai te custar anos de sofrimento. Não vale a pena. Nunca vale a pena. E se você já cometeu esse erro, se já traiu e está vivendo com a culpa, saiba que você não está sozinha. Saiba que dá para reconstruir, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja doloroso. Procure ajuda, peça perdão para quem você machucou, mas principalmente, perdoe você mesma, porque carregar culpa pelo resto da vida não vai mudar o que você fez, só vai te impedir de viver o que ainda te resta de futuro. Tem uma coisa que eu aprendi nesses anos todos carregando esse peso, e é algo que quero compartilhar com você que está me ouvindo agora. A gente vive em uma sociedade que romantiza a traição, sabe? Filmes, novelas, livros, todos mostram aquela paixão proibida como se fosse a coisa mais linda e emocionante do mundo. Mostram o casal de amantes se encontrando escondido, a adrenalina, a intensidade, mas nunca mostram o que vem depois. Nunca mostram a mulher vivendo em um quartinho apertado, trabalhando em um emprego que paga uma miséria, sem falar com os filhos há anos, carregando um arrependimento que dói fisicamente no peito. Nunca mostram as noites em que você acorda suando, sonhando com a vida que destruiu, com o olhar de decepção no rosto do seu marido quando ele descobriu tudo. Nunca mostram a solidão real, aquela que não é só física, mas que corrói sua alma porque você sabe que provocou tudo aquilo com suas próprias mãos. E é essa realidade que eu quero que você entenda. Não é bonito, não é romântico, é destruição pura. Eu me lembro de uma vez, devia fazer uns 3 anos que eu estava morando sozinha naquele quartinho, trabalhando no supermercado, quando uma colega de trabalho me convidou para sair. Ela era mais jovem, devia ter uns 30 e poucos anos, e estava tendo um caso com um homem casado. Ela falava com aquele brilho nos olhos, contando sobre os encontros escondidos, sobre como ele a fazia sentir especial, sobre como era emocionante viver aquele amor proibido. E sabe o que eu fiz? Segurei a mão dela e contei minha história. Contei tudo, sem filtro,
sem poupar detalhes. Contei sobre a paixão inicial, sobre como me senti viva, mas principalmente contei sobre o que veio depois: o divórcio, a perda dos filhos, a rejeição social, a miséria financeira, a depressão, tudo. Ela ficou quieta o tempo todo, apenas ouvindo, e quando terminei, vi lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Ela terminou com o homem casado naquela mesma semana. Não sei se foi só por causa da minha história, mas gosto de pensar que ajudei a salvar pelo menos uma pessoa de cometer o mesmo erro que eu, porque é disso que se trata, entende? De aprender com os erros e tentar evitar que outras pessoas cometam os mesmos. Eu não posso voltar atrás e mudar o que fiz. Não posso recuperar os anos que perdi. Não posso desfazer a dor que causei. Mas posso usar minha história como um alerta, como um exemplo do que não fazer, como uma luz vermelha piscando para quem está prestes a tomar a mesma decisão errada que eu tomei. E se essa história salvar pelo menos uma pessoa, se fizer pelo menos uma mulher repensar antes de destruir, tudo por uma ilusão, então todo o sofrimento que passei vai ter tido algum propósito, vai ter servido para alguma coisa além de apenas me destruir. Sei que muita gente vai ouvir isso e pensar que estou exagerando, que meu caso foi extremo, que com ela seria diferente. E talvez seja mesmo. Talvez existam pessoas que traem, terminam seus relacionamentos, ficam com os amantes e vivem felizes para sempre. Não vou dizer que é impossível, mas vou dizer que é raro, muito raro. A maioria das vezes, o que acontece é exatamente o que aconteceu comigo. A paixão passa, a realidade chega, e você percebe que destruiu algo sólido por algo efêmero. Percebe que trocou anos de construção por meses de ilusão. E aí já é tarde demais. O casamento acabou, a família está destruída, os filhos te odeiam, a sociedade te julga e você fica ali, sozinha, se perguntando como foi capaz de jogar tudo isso fora. Tem dias que eu olho para trás e não reconheço a mulher que fui naquele fim de semana. Parece outra pessoa, parece que foi um sonho ruim, uma história que ouvi de alguém, mas não vivi. Mas foi real. Eu vivi isso. Eu fiz essas escolhas, e agora tenho que viver com as consequências para sempre. Meu neto nasceu há 6 meses. É um menino lindo, perfeito, com os olhinhos claros e um sorriso que ilumina qualquer ambiente. Mariana me deixa visitá-lo uma vez por semana, sempre na presença dela. Ainda não confia em me deixar sozinha com ele. E eu entendo, respeito, agradeço por essa chance que ela está me dando. Toda vez que pego aquele bebê no colo, olho para aquele rostinho inocente e penso em tudo o que ele nunca vai saber sobre mim. Ele vai crescer chamando outra mulher de vovó, a nova esposa do Túlio, que pela generosidade do coração aceitou fazer parte da vida dos meus netos, mesmo eu sendo quem sou. E eu vou ser apenas a outra avó, aquela que aparece de vez em quando, que traz presentes mas não tem intimidade, que não é chamada para os almoços de domingo ou para as festas de família. E sabe de uma coisa? É o que eu mereço. É exatamente o que eu conquistei com minhas escolhas. Não tenho direito de reclamar, de me fazer de vítima, porque eu não sou vítima. Sou a vilã da minha própria história. Fui eu quem destruiu tudo. Fui eu quem escolheu a traição em vez da conversa, a mentira em vez da honestidade, o prazer momentâneo em vez do compromisso de anos. E agora estou pagando o preço e vou continuar pagando até o dia em que eu morrer. Tem gente que me pergunta se eu me arrependo. Se pudesse voltar no tempo, faria diferente? E a resposta é sim. 1000 vezes sim. Eu voltaria naquela quinta-feira, quando Túlio me convidou para ir ao apartamento do Juliano. E diria não. Inventaria qualquer desculpa. Diria que estava com dor de cabeça, que tinha compromisso, qualquer coisa para não ir. Ou melhor ainda, voltaria anos antes, quando comecei a me sentir invisível no casamento, e teria tido coragem de sentar com Túlio e conversar de verdade. Teria dito que me sentia sozinha, que precisava de atenção, que nosso casamento estava morrendo aos poucos. Teríamos ido fazer terapia de casal, teríamos lutado para salvar o que tínhamos construído juntos. E talvez, só talvez, hoje eu estaria em uma situação completamente diferente. Talvez ainda estivesse casada com Túlio. Talvez tivéssemos conseguido reavivar aquela chama que um dia existiu entre nós. Ou talvez tivéssemos percebido que realmente não
Tinha mais jeito e terminado de forma civilizada, dividido os bens, mantido a amizade pelo bem dos filhos, e cada um teria seguido seu caminho sem mágoas, sem ódio, sem destruição. Mas eu não fiz isso. Escolhi o caminho mais fácil, o caminho da fuga, da ilusão, da covardia. E estou pagando por isso há 12 anos. E vou continuar pagando pelo resto da vida que me resta. Às vezes me pego pensando se o Túlio também se arrepende de alguma coisa, se ele olha para trás e reconhece a parte dele na morte do nosso casamento. Porque veja bem, eu não estou dizendo que a culpa da traição foi dele. A culpa da traição foi minha, e somente minha. Mas a culpa do casamento ter chegado naquele ponto de vazio e distância, essa é de nós dois. Dele por ter se acomodado, por ter parado de me ver como mulher, por ter deixado o trabalho consumir toda a sua energia até não sobrar nada para a gente. E minha por ter aceitado aquilo, calada durante anos, por não ter tido coragem de falar, de exigir atenção, de lutar pelo nosso relacionamento antes que fosse tarde demais. Mas mesmo reconhecendo isso, sei que nada justifica o que eu fiz. Absolutamente nada. Você que está me ouvindo agora talvez esteja em um casamento difícil. Talvez esteja se sentindo sozinha, invisível, não desejada. Talvez tenha alguém te dando atenção, te fazendo sentir especial, e você está pensando em se entregar a isso. E eu te entendo, juro que entendo, porque já estive exatamente onde você está. Mas eu te imploro, não faça isso, porque aquela sensação de ser desejada, de ser vista, de se sentir viva de novo, dura pouco. Semanas, meses, se você tiver sorte, mas as consequências duram para sempre. Para sempre mesmo. 12 anos se passaram desde aquele fim de semana e eu ainda carrego a dor, a culpa, a vergonha. Acordo todo dia e a primeira coisa que vem na minha mente é o erro que cometi. Olho no espelho e vejo uma mulher que destruiu a própria vida. E não importa quanto tempo passe, isso não muda, não melhora. Você apenas aprende a conviver com isso, como aprende a conviver com uma dor crônica que nunca vai embora completamente. Sabe o que é mais irônico em tudo isso? Eu passei 22 anos casada com Túlio, reclamando da vida que tinha, achando que merecia mais, que merecia ser feliz, que merecia paixão. E agora, depois de ter perdido tudo, daria qualquer coisa para voltar àquela vida sem graça que tanto desprezava. Daria qualquer coisa para voltar a acordar ao lado dele toda manhã, mesmo que fosse apenas como companheiros de casa. Daria qualquer coisa para voltar a ter meus filhos me ligando de vez em quando, para ter minha casa, minha rotina, minha vida estável e previsível. Porque descobri da pior forma possível que estabilidade não é prisão, é privilégio. Que rotina não é tédio, é segurança. Que companheirismo vale muito mais do que paixão passageira. Mas essa lição veio tarde demais, depois que eu já tinha queimado todas as pontes, destruído todas as possibilidades de volta. Hoje vivo com os cacos do que sobrou, juntando os pedaços devagar, tentando construir alguma coisa que faça sentido com o pouco que tenho. O trabalho no supermercado é cansativo, repetitivo, mal pago. Passo 8 horas por dia, passando compras no caixa, ouvindo bip atrás de bip, atendendo clientes que às vezes são educados e às vezes são grosseiros, tudo por um salário que mal cobre minhas contas. Mas é honesto, é digno e me mantém ocupada, me dá um propósito, mesmo que pequeno. Tem dias que é muito difícil, que meus pés doem tanto que mal consigo ficar em pé, que minha cabeça late de cansaço, que meu coração aperta de tristeza. Nesses dias, vou para casa, tomo um banho, deito na cama e choro. Choro por tudo o que perdi, por tudo o que poderia ter sido diferente, por todas as escolhas erradas que fiz. Mas no dia seguinte, acordo, levanto, visto meu uniforme e volto para o trabalho. Porque é isso que sobrou para mim, seguir em frente, dia após dia, carregando meu fardo, pagando meu preço, existindo nessa vida que construí com minhas próprias mãos. Tenho uma cliente do supermercado que sempre passa no meu caixa. Ela deve ter uns 60 e poucos anos, sempre vem acompanhada do marido. E os dois têm aquela sintonia de quem passou a vida inteira junto. Eles conversam baixinho enquanto escolhem os produtos. Ele empurra o carrinho, ela vai selecionando as coisas, e dá para ver no jeito que se olham,
que ainda existe amor ali. Amor verdadeiro, aquele construído ao longo de décadas, aquele que sobrevive às crises, ao tédio, às dificuldades. Toda vez que eles passam no meu caixa, sinto uma pontada no peito. Porque eu poderia ter isso. Eu e Túlio poderíamos ter envelhecido juntos, poderíamos ter nos tornado esse casal de idosos que faz compras de mãos dadas e ainda se olha com carinho. Mas eu joguei isso fora. Troquei a possibilidade de um amor maduro e profundo por uma paixão efêmera e destrutiva. E agora, assisto de longe outras pessoas vivendo o que eu poderia ter vivido. E dói de uma forma que não sei descrever. Às vezes me pergunto se Juliano pensa em mim, se ele também se arrepende, se carrega algum tipo de culpa ou remorso pelo que aconteceu, ou se simplesmente seguiu em frente e apagou tudo da memória como se nunca tivesse existido. Homens parecem ter mais facilidade para fazer isso, para compartimentalizar, para trancar os erros em gavetas fechadas e seguir vivendo. Mulheres, pelo menos eu, carregamos tudo junto o tempo todo, revivendo, remoendo, nos culpando infinitamente. Não sei se isso é verdade para todo mundo, mas é verdade para mim. Minha mente nunca descansa, sempre volta àquele fim de semana, sempre remoendo cada detalhe, cada decisão, cada momento em que eu poderia ter parado, mas escolhi continuar. É uma tortura silenciosa que nunca termina. Procurei ajuda psicológica ano passado. Finalmente consegui juntar dinheiro suficiente para pagar algumas sessões com uma psicóloga. Ela me disse que eu estava sofrendo de um transtorno de culpa crônica, que precisava aprender a me perdoar para conseguir seguir em frente de verdade. Mas como é que eu me perdoo por ter destruído a vida de tanta gente? A psicóloga sugeriu que eu escrevesse cartas para todas as pessoas que machuquei pedindo perdão, mesmo que nunca fosse mandar essas cartas, apenas como uma forma de catarse. E eu fiz. Escrevi para Túlio, para meus filhos, para Juliano, até para mim mesma. Chorei durante cada palavra, relembrei cada dor que causei, cada olhar de decepção, cada consequência das minhas ações. E quando terminei, quando juntei todas aquelas cartas, fiz o que a psicóloga sugeriu. Queimei elas. Vi o papel pegando fogo, virando cinzas, como um símbolo de deixar o passado ir embora. Mas sabe o que aconteceu? Nada. A culpa continuou ali, pesada, incessante, como sempre esteve. Porque papel queima, mas memória não. Remorso não. Arrependimento não. Essas coisas ficam grudadas na sua alma para sempre. Não importa quantos rituais de cura você faça. Aprendi que algumas feridas não cicatrizam, apenas doem menos com o tempo. E talvez seja isso que eu mereça. Viver com essa dor até o fim dos meus dias, como lembrança constante de que escolhas têm consequências. Tem uma música que tocava muito na época em que tudo aconteceu. Eu não lembro o nome agora, mas toda vez que escuto ela no rádio do supermercado, volto imediatamente para aquele apartamento em São Paulo, para aqueles beijos proibidos, para aquela sensação de estar viva que era tão intensa quanto ilusória. E meu coração aperta, não de saudade, mas de arrependimento. Porque aqueles momentos de prazer custaram anos de dor. Custaram minha família, minha casa, minha dignidade, minha paz. E não valeu a pena. Nunca valeu. Nunca vai valer. Eu queria que alguém tivesse me dito isso naquela época. Queria que alguém tivesse me segurado pelos ombros, olhado nos meus olhos e dito: Abigail, você está prestes a cometer o maior erro da sua vida. Não faça isso. Mas ninguém sabia o que estava acontecendo, porque traição é sempre assim, escondida, silenciosa, envergonhada. E quando descobrem, já é tarde demais. O estrago já está feito. É por isso que estou contando essa história agora. Porque quero ser essa voz que ninguém foi para mim. Quero ser o alerta que eu não tive. Quero que você que está me ouvindo, que talvez esteja prestes a fazer a mesma besteira que eu fiz, pare e pense. Pense de verdade nas consequências, não apenas no prazer imediato, na adrenalina, na sensação de ser desejada. Pense no que vem depois, nos filhos que vão te rejeitar, no cônjuge que vai te odiar, na vida que vai desmoronar, na culpa que vai te corroer, na solidão que vai te consumir. Pense em tudo isso antes de dar aquele primeiro beijo, antes de cruzar aquela linha, antes de destruir tudo o que você construiu. Porque depois não tem volta. Não tem.
Você pode se arrepender, pode chorar, pode implorar perdão, mas algumas coisas, uma vez quebradas, não se consertam. Algumas confianças, uma vez traídas, não se recuperam. Alguns amores, uma vez destruídos, não renascem. E você vai ter que viver com isso pelo resto da vida. Sei que tem gente que está ouvindo isso e pensando que o caso dela é diferente, que o amor que sente pelo amante é real, que vale a pena arriscar tudo. E talvez seja mesmo. Não vou dizer que sei de tudo, que conheço todas as situações, mas vou dizer isso. Se você realmente ama essa outra pessoa, se realmente acredita que pode ter um futuro com ela, então faça as coisas na ordem certa. Termine seu relacionamento atual primeiro. Tenha coragem de olhar nos olhos do seu cônjuge e dizer que acabou, que não tem mais jeito, que você quer seguir outro caminho. Vai doer? Sim. Vai ser difícil? Com certeza. Mas pelo menos você vai fazer a coisa certa. Vai terminar com dignidade, sem mentiras, sem traição. E aí sim, quando estiver livre, quando tiver fechado aquele ciclo de forma honesta, aí você pode começar algo novo com a consciência limpa. Porque acredite, conseguir dormir à noite sem ser corroída pela culpa não tem preço. Vale muito mais do que qualquer paixão proibida. Antes de continuar, quero te pedir uma coisa. Se essa história está fazendo você refletir sobre suas próprias escolhas, sobre seu relacionamento, sobre sua vida, deixa um comentário aqui embaixo me contando. Não precisa dar detalhes se não quiser, apenas diz se isso tocou você de alguma forma. E se você já passou por algo parecido, se já traiu ou foi traída, compartilhe a sua experiência também. Às vezes ajuda a saber que não estamos sozinhas nessa dor. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque histórias assim eu conto toda semana. Histórias reais de pessoas reais que erraram, que acertaram, que sofreram, que superaram. Histórias que podem servir de lição para todos nós. Quero saber também, você é de onde? Que tipo de história você mais gosta de ouvir aqui no canal? Me conta nos comentários, adoro ler cada um e saber que tem gente do Brasil inteiro me acompanhando. Agora, continua comigo porque ainda tem muita coisa para eu te contar sobre o que aconteceu depois. Então, como eu estava contando, Mariana voltou a falar comigo por causa da gravidez. E isso mudou tudo. Não da noite para o dia. Não foi um milagre que resolveu tudo, mas foi um começo. Pela primeira vez em anos eu tinha uma razão para acordar com alguma esperança no coração. Tinha um neto vindo e talvez, só talvez, eu pudesse fazer parte da vida dele de alguma forma. Os encontros com Mariana no começo eram tensos, cheios de silêncios desconfortáveis, olhares que diziam muito mais do que palavras. Mas aos poucos fomos nos acostumando uma com a outra novamente. Fomos lembrando que antes de eu ser a mulher que traiu o pai dela, eu era a mãe dela. A mesma mãe que ficava acordada a noite inteira quando ela tinha febre, que ajudava com lição de casa, que consolava depois de términos de namoro, que comemorava cada conquista como se fosse minha. Tudo isso ainda existia. Estava apenas enterrado embaixo de camadas e camadas de mágoa e decepção. E devagar, muito devagar, começamos a desenterrar. Quando o bebê nasceu, Mariana me mandou uma foto pelo celular. Era de madrugada, ela tinha acabado de dar à luz, e na mensagem dizia apenas: "Nasceu, está tudo bem." Chorei tanto que molhei o travesseiro inteiro. Chorei de alívio por estarem bem. Chorei de gratidão por ela ter pensado em me avisar. Chorei de tristeza por não ter estado lá naquele momento importante. Mas principalmente chorei de esperança, porque aquele bebê representava uma nova chance, uma possibilidade de fazer as coisas certas dessa vez, de ser uma presença positiva na vida de alguém depois de ter sido uma presença tão destrutiva na vida de tantos. Fui conhecer meu neto 3 dias depois, no hospital mesmo. Mariana estava no quarto com o marido, ambos cansados, mas radiantes, e quando ela colocou aquele pacotinho nos meus braços, eu senti algo que não sentia há anos. Senti amor puro, sem culpa, sem peso, sem dor, apenas amor. Olhei para aquele rostinho perfeito e prometi em silêncio que ia fazer tudo ao meu alcance para ser a melhor avó que eu pudesse ser, mesmo com todas as limitações que meus erros impuseram. Desde então, tem sido assim. Visitas semanais, sempre na presença de Mariana, sempre respeitando os limites que ela estabelece. Não reclamo,
Não questiono, apenas agradeço por cada minuto que me é permitido estar perto do meu neto. Levo presentinhos quando posso, ajudo no que me pedem. Fico quieta quando percebo que minha presença está incomodando. Aprendi a ler os sinais, a não ultrapassar os limites, a agradecer pelas migalhas, porque sei que não mereço nem isso. E sabe o que descobri? Que às vezes as migalhas sustentam mais do que banquetes. Aquelas horinhas que passo com meu neto toda semana são o combustível que me mantém viva, que me dá forças para aguentar mais uma semana no supermercado, mais uma semana na solidão do meu apartamento pequeno, mais uma semana carregando meu fardo. Bruno, meu filho, ainda não fala comigo. Mariana já tentou mediar algumas vezes, sugeriu que ele pelo menos me desse uma chance de explicar, mas ele é firme na decisão. Diz que não consegue perdoar, que toda vez que olha para mim, só consegue lembrar da dor no rosto do pai quando descobriu a traição, e que isso é forte demais para superar. Respeito a decisão dele, mesmo doendo como dói. Cada filho lida com as coisas do seu jeito, e se para ele a cura passa por me manter longe, então que assim seja. Mando mensagens de aniversário, de Natal, de datas importantes, mesmo sabendo que provavelmente ele nem lê. Mas mando assim mesmo, para que ele saiba que eu penso nele, que não me esqueci, que apesar de tudo, eu ainda sou mãe dele e sempre vou ser. Quem sabe um dia ele amadurece o suficiente para pelo menos ouvir meu lado, ou quem sabe não. Aprendi que algumas feridas não cicatrizam, e tudo bem. Tenho que aceitar as consequências das minhas escolhas, e uma delas é ter perdido meu filho. Quanto ao Túlio, como eu disse, ele refez a vida completamente. Casou novamente há uns 4 anos com uma mulher chamada Sônia, que pelo que Mariana me conta, é uma pessoa maravilhosa. Ela trata meus filhos bem, está presente na vida do meu neto como se fosse avó de sangue, e faz Túlio feliz de uma forma que eu claramente não conseguia mais fazer. Tem uma parte de mim que sente ciúme. Não vou mentir. Ciúme não porque eu ainda o ame romanticamente, mas porque ela está vivendo a vida que poderia ter sido minha. Ela está envelhecendo ao lado dele, está presente nos almoços de família, está segurando meu neto no colo em todas as festas, está ocupando o espaço que era meu. Mas ao mesmo tempo, sinto algo parecido com alívio. Alívio porque pelo menos ele é feliz, porque pelo menos eu não destruí completamente a vida dele, porque ele conseguiu se reerguer e encontrar amor de novo. Se existe alguém nessa história que merecia um final feliz, esse alguém é o Túlio. Ele foi um bom homem, um bom marido dentro das limitações dele, um bom pai, e não merecia ter passado pela humilhação e dor que eu causei. Então, se ele encontrou felicidade com outra pessoa, fico genuinamente contente por ele. É o mínimo que posso sentir depois de tudo. Às vezes me pergunto se ele pensa em mim, se alguma vez, em algum momento casual, uma memória dos nossos 22 anos juntos cruza a mente dele. Se ele lembra das coisas boas que vivemos antes de tudo desmoronar, ou se apagou tudo e me vê apenas como a mulher que o traiu. Nunca vou saber a resposta, porque não temos contato e provavelmente nunca mais teremos. E está tudo bem. Ele tem direito de me apagar da vida dele, de seguir em frente sem olhar para trás, de ser feliz sem carregar o peso do nosso passado. Eu é que vou ter que carregar esse peso sozinha, porque foi eu quem criou ele. Tem dias que a solidão aperta demais, dias em que chego em casa depois do trabalho, olho para aquelas 4 paredes vazias e sinto um desespero tão grande que mal consigo respirar. Nesses dias, ligo a televisão apenas para ter algum som de vozes humanas, cozinho mesmo sem fome só para me manter ocupada, tomo banhos longos para gastar tempo, qualquer coisa para não ficar sozinha com meus pensamentos, porque quando fico, eles me destroem. Me fazem reviver cada erro, cada arrependimento, cada momento em que poderia ter escolhido diferente. É uma tortura psicológica constante que nunca dá trégua. Pensei em adotar um cachorro para fazer companhia, mas o apartamento é pequeno demais e eu trabalho o dia todo, não seria justo com o animal. Pensei em me voluntariar em algum lugar nos fins de semana para conhecer pessoas, fazer algo útil, mas a vergonha me paralisa. Tenho medo de conhecer alguém que me reconheça, que saiba da minha história, que me julgue, porque a história se espalhou na época, virou fofoca na nossa cidade, todo mundo ficou sabendo que eu tinha traído o marido com o melhor amigo dele.
As pessoas apontavam quando eu passava na rua, sussurravam quando me viam no mercado, me olhavam com uma mistura de pena e nojo que me fazia querer desaparecer. Foi um dos motivos de eu ter me mudado para outra cidade, para tentar recomeçar onde ninguém me conhecesse, onde eu pudesse ser apenas mais uma pessoa anônima, tentando sobreviver. E funcionou em parte. Aqui ninguém sabe quem eu sou, qual é minha história. Mas a solidão continua a mesma, porque quando você carrega um segredo tão pesado, quando tem uma história tão cheia de vergonha, você se fecha. Não consegue se abrir para novas amizades, não consegue confiar em ninguém, não consegue ser vulnerável porque tem medo de ser julgada novamente. Então, vivo essa vida de fantasma, passando pelos lugares sem deixar marca, interagindo com as pessoas apenas superficialmente, nunca permitindo que ninguém chegue perto de verdade. É uma existência solitária e triste, mas é segura. Ninguém pode me machucar se eu não deixar ninguém entrar. Ninguém pode me julgar se eu não contar minha história. Ninguém pode me rejeitar se eu não oferecer minha amizade. É uma proteção patética, eu sei, mas é a única que tenho. Tem algo que aprendi nesse tempo todo, algo que quero compartilhar com você que está me ouvindo. Erros definem a gente, sim, mas não precisam ser a única coisa que nos define. Eu sou muito mais do que a mulher que traiu o marido. Sou também uma mãe que ama os filhos profundamente, uma avó que faria qualquer coisa pelo neto, uma trabalhadora honesta que chega no horário e faz seu trabalho com dedicação, uma pessoa que aprendeu com os erros e que tenta todo dia ser melhor. Mas essa parte de mim, a parte boa, é ofuscada pela parte ruim. É sempre assim. Um erro grande o suficiente apaga 1000 acertos pequenos. E não tem muito o que fazer a respeito, só aceitar e seguir vivendo. Estou ficando velha agora. 58 anos, cabelos mais brancos do que tingidos, rugas profundas ao redor dos olhos e da boca, corpo cansado de anos de trabalho pesado e estresse emocional. Olho no espelho e vejo minha mãe, que morreu há alguns anos, antes de tudo isso acontecer, e que graças a Deus não viveu para ver o que fiz. Ela ficaria tão envergonhada de mim, tão decepcionada. Era uma mulher de princípios rígidos, que acreditava em casamento para sempre, em honestidade acima de tudo, em fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. E eu fiz exatamente o oposto de tudo que ela me ensinou. Traí, menti, destruí. Se existe vida após a morte, se ela está em algum lugar me vendo, sei que está chorando pela filha que criou com tanto amor e que se perdeu tão feio no caminho. Meu pai também já se foi. Morreu quando eu ainda era criança, então nunca chegou a saber dessa parte da minha história. Às vezes acho que é melhor assim, poupar pelo menos ele da decepção. Estamos chegando ao fim dessa história, e eu quero aproveitar para te dizer algumas coisas importantes antes de terminar. Primeiro, obrigada por ter me ouvido até aqui. Sei que não foi fácil, sei que é uma história pesada, cheia de dor e arrependimento, mas você ficou, você ouviu, e isso significa muito para mim. Significa que alguém se importou o suficiente para conhecer minha verdade, mesmo ela sendo feia, mesmo ela sendo difícil de digerir. Segundo, se você está passando por algo parecido nesse momento, seja como a pessoa que trai, seja como a pessoa traída, seja como o amante, saiba que sempre há tempo para fazer diferente. Sempre há tempo para parar, pensar, escolher o caminho certo em vez do caminho fácil. Não espere chegar onde eu cheguei para aprender essa lição. Não destrua sua vida para aprender o que eu estou tentando te ensinar de graça com minha dor. Aprenda com meu erro, não com o seu. Porque acredite, viver com as consequências é muito mais difícil do que parece quando você está no meio da paixão, achando que nada vai dar errado, que você é especial, que com você vai ser diferente. Terceiro, se você já cometeu o erro, se já traiu e está vivendo na culpa como eu vivo, saiba que você não está sozinha. Existem milhares de pessoas carregando esse mesmo peso, esse mesmo arrependimento. E embora isso não mude nada, embora não apague o que foi feito, às vezes ajuda a saber que você não é a única. Procure ajuda profissional, faça terapia, converse com alguém de confiança, encontre formas saudáveis de processar sua dor. Não faça como eu fiz durante anos, guardando tudo dentro,
deixando apodrecer, deixando te consumir, porque isso não leva a nada além de depressão e desespero. Você merece uma chance de reconstruir, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja doloroso. Quarto, se você foi traído, se está do outro lado dessa história, saiba que não há nada de errado com você. Não foi sua culpa. A decisão de trair foi da pessoa que traiu, e somente dela. Você pode ter suas parcelas de responsabilidade nos problemas do relacionamento. Todos temos, mas a traição em si é uma escolha individual que não se justifica por nenhuma circunstância. Você merece alguém que te escolha todos os dias, que honre o compromisso que fez, que converse sobre os problemas em vez de procurar solução nos braços de outra pessoa. Não se diminua achando que fez algo para merecer aquilo, porque ninguém merece ser traído. Nunca. E quinto, se você é o amante, a outra pessoa, aquela que se envolveu com alguém comprometido, reflita sobre o que está fazendo. Pergunte-se se realmente vale a pena construir sua felicidade em cima da destruição da felicidade de outros. Pergunte-se se consegue viver com a culpa de ter sido cúmplice na quebra de um lar, de uma família. Pergunte-se se quando olhar para trás daqui a alguns anos, vai se orgulhar das escolhas que está fazendo agora. Porque posso te garantir uma coisa: relacionamentos que começam em traição raramente dão certo. As estatísticas estão aí para provar. E mesmo que dêem certo, você sempre vai carregar a marca de como começou. Sempre vai ter aquela pulga atrás da orelha, perguntando se a pessoa que traiu por você não vai te trair também um dia por outra pessoa. Minha vida hoje é simples, pequena, mas é honesta. Acordo cedo, vou trabalhar, passo o dia no caixa do supermercado, volto para casa, faço algo para comer, assisto um pouco de televisão e durmo. Uma vez por semana visito meu neto, e aquele é o dia que faz toda a semana valer a pena. Nos finais de semana, faço faxina, lavo roupa, vou ao mercado, leio alguma coisa, vejo alguns vídeos na internet. É uma vida solitária, mas é minha. Não. Tenho grandes planos para o futuro. Não sonho mais com coisas impossíveis. Meu objetivo agora é simplesmente sobreviver com dignidade, ser uma presença positiva na vida do meu neto conforme ele for crescendo. Quem sabe um dia, reconquistar um pouco da confiança da Mariana. E talvez, só talvez, antes de morrer, conseguir fazer as pazes com Bruno. São objetivos pequenos, humildes, mas são os meus. E estou fazendo o melhor que posso para alcançá-los. Tem dias bons e dias ruins. Nos dias bons, consigo enxergar algum propósito, alguma luz no fim do túnel. Nos dias ruins, mal consigo sair da cama, e a vontade de desistir de tudo é quase insuportável. Mas continuo, sempre continuo, porque desistir seria a saída fácil, e eu já aprendi que caminhos fáceis geralmente levam aos piores lugares. Então, escolho o caminho difícil de continuar, de enfrentar cada dia, de carregar meu fardo sem reclamar porque sei que eu mesma o criei. É minha penitência, minha forma de pagar pelo que fiz. E vou continuar pagando até o último dia da minha vida. Se eu pudesse dar um conselho para meu eu de 12 anos atrás, seria simples: converse. Antes de trair, antes de mentir, antes de destruir tudo, converse com seu marido. Diga o que está sentindo, diga que está infeliz, diga que precisa de mudanças. Dê a ele a chance de lutar pelo casamento antes de jogá-lo fora. E se mesmo depois de conversar, você perceber que não tem mais jeito, então termine com honestidade e dignidade. Antes de começar algo com outra pessoa, faça as coisas na ordem certa. Poupe a si mesma e a todos os envolvidos da dor desnecessária que a traição causa. Mas eu não posso voltar no tempo. Ninguém pode. Então, tudo o que me resta é viver com as consequências e tentar fazer algo útil com minha dor. É por isso que estou contando essa história. É por isso que expus minha vergonha aqui para milhares de pessoas ouvirem. Porque se essa história salvar pelo menos uma pessoa de cometer o mesmo erro, se fizer pelo menos uma pessoa parar e pensar antes de trair, então todo o meu sofrimento vai ter tido algum significado, vai ter servido para algo além de apenas me destruir. E quem sabe, de alguma forma torta, isso seja minha redenção. Não apaga o que fiz, não traz de volta o que perdi, mas pelo menos transforma minha dor em algo que pode ajudar outras pessoas.
E isso, de alguma forma, traz um pouco de consolo para meu coração ferido. Antes de terminar, queria te pedir mais. Uma coisa: se essa história tocou você de alguma forma, se você aprendeu algo com ela, se ela te fez refletir sobre suas próprias escolhas, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e, principalmente, compartilha essa história. Compartilha com aquela amiga que está pensando em trair o marido, com aquele primo que está tendo um caso, com qualquer pessoa que você acha que precisa ouvir isso. Porque histórias assim, histórias reais e cruas, são muito mais poderosas do que qualquer conselho bonito e genérico. Elas mostram a realidade sem filtro, e às vezes é isso que as pessoas precisam para acordar. E me conta nos comentários o que você achou dessa história. Você já passou por algo parecido? Conhece alguém que passou? Como você lidou ou lidaria com uma situação assim? Adoro ler os comentários e saber o que vocês pensam, então não fica só ouvindo, interage comigo aqui. E se quiser compartilhar sua própria história, pode compartilhar também. Esse é um espaço seguro onde todo mundo erra, todo mundo sofre e todo mundo merece uma chance de ser ouvido sem julgamentos. Sabe, tem uma coisa que eu percebi ao longo desses anos todos. A gente passa a vida inteira ouvindo que tem que ser forte, que tem que aguentar tudo, que mostrar fraqueza é sinal de derrota. Mas a verdade é que às vezes a maior força está em admitir que você errou, que você não é perfeita, que você tomou decisões terríveis e está pagando por elas. Estar aqui hoje, contando essa história para você, expondo minhas feridas, minha vergonha, meus arrependimentos, é uma das coisas mais difíceis que já fiz. Mas também é libertador de uma forma estranha, porque durante anos eu guardei isso tudo dentro, carregando sozinha, me afogando em culpa silenciosa. E agora, colocando para fora, dividindo com você, sinto que o peso fica um pouquinho mais leve. Não desaparece, nunca vai desaparecer, mas pelo menos agora outras pessoas carregam um pedacinho junto comigo. E isso faz diferença. Meu maior medo hoje não é morrer sozinha, porque já aceitei que provavelmente é isso que vai acontecer. Meu maior medo é morrer e ser lembrada apenas como a mulher que traiu o marido com o melhor amigo dele. Quero que meu neto cresça e me conheça não apenas através das histórias ruins que certamente vão contar sobre mim, mas através de quem eu sou agora. Uma mulher que errou feio, sim, mas que aprendeu, que mudou, que se tornou melhor. Uma mulher que trabalha honestamente todo dia, que trata as pessoas com respeito, que valoriza cada momento com a família que ainda lhe resta. Uma mulher que transformou sua dor em lição para outras pessoas. É assim que quero ser lembrada. Não sei se vou conseguir, se vou ter tempo suficiente de vida para construir uma nova imagem, uma nova história que seja mais do que aquele erro terrível. Mas estou tentando. Todo santo dia estou tentando. E é tudo que posso fazer. Tem uma frase que ouvi há alguns anos e que ficou gravada na minha cabeça. Não lembro exatamente onde ouvi, acho que foi em algum programa de televisão ou talvez li em algum lugar, mas a frase dizia assim: a vida não é sobre evitar a tempestade, é sobre aprender a dançar na chuva. E embora seja uma frase meio clichê, ela faz sentido para mim agora. Eu não posso evitar a tempestade que eu mesma criei, não posso voltar atrás e escolher um caminho diferente, mas posso aprender a viver com as consequências, a encontrar pequenos momentos de alegria mesmo no meio da dor, a dançar na chuva mesmo encharcada e com frio. É isso que tento fazer. Nos momentos com meu neto, esqueço por algumas horas todo o resto e apenas aproveito aquele sorriso lindo, aquelas mãozinhas agarrando meu dedo, aqueles olhinhos curiosos descobrindo o mundo. Nesses momentos, danço na chuva. No trabalho, quando uma cliente me agradece com sinceridade por ter sido atenciosa, ou quando uma colega divide seu lanche comigo, nesses pequenos momentos de humanidade, danço na chuva. Não é uma vida glamurosa, não é uma vida cheia de grandes alegrias ou realizações, mas é minha vida, e estou aprendendo a aceitá-la como ela é, com todas as suas limitações, com todo o peso que carrega, porque no fim das contas, essa é a única vida que tenho. Não adianta ficar fantasiando sobre como poderia ter sido diferente, sobre o que eu faria se pudesse voltar no tempo. O passado está morto, enterrado, imutável. O que tenho é o presente,
E são as escolhas que faço hoje que vão definir quem eu serei amanhã. Então, escolho acordar todo dia. Escolho ir trabalhar. Escolho ser honesta. Escolho tratar as pessoas bem. Escolho valorizar as poucas relações que ainda tenho. Escolho aprender com meus erros em vez de apenas lamentar por eles. São escolhas pequenas, mas são minhas e fazem diferença. Queria poder dizer que chega uma hora em que a culpa passa, que você supera completamente e segue em frente como se nada tivesse acontecido. Mas estaria mentindo. A culpa não passa, ela apenas muda de forma. Nos primeiros anos, era uma dor aguda, constante, que não me deixava respirar. Agora é mais uma dor surda, um peso que carrego nas costas o tempo todo, mas que já me acostumei de certa forma. Tem dias que ela pesa mais, dias que pesa menos, mas nunca desaparece completamente. E aprendi que tudo bem. Aprendi que não preciso estar completamente curada, completamente em paz, completamente livre da culpa para viver uma vida que vale a pena. Posso carregar meu fardo e ainda assim encontrar momentos de alegria, de propósito, de conexão. Posso ser uma pessoa quebrada e ainda assim ser uma pessoa boa. Uma coisa não anula a outra. E se você está carregando algum fardo parecido, se está vivendo com culpa, com arrependimento, com vergonha de algo que fez, quero que saiba disso. Você não precisa estar perfeita para merecer viver. Você não precisa estar completamente curada para merecer ser feliz. Você pode carregar suas feridas e ainda assim construir uma vida que vale a pena ser vivida. Só não deixa a culpa te consumir completamente, como quase me consumiu. Procura ajuda, conversa com alguém, encontra formas saudáveis de processar sua dor e, principalmente, perdoa você mesma. Não no sentido de fingir que não fez nada de errado, mas no sentido de aceitar que você é humana, que humanos erram e que você está fazendo o melhor que pode, com as ferramentas que tem. Isso é tudo que qualquer um de nós pode fazer realmente. Nosso melhor. E às vezes nosso melhor não é perfeito, não é lindo, não é digno de aplausos, mas é honesto. E honestidade, descobri, vale muito mais do que perfeição. Então aqui estou eu, Abigail, 58 anos, trabalhadora de supermercado, mãe de 2 filhos, sendo que só um fala comigo, avó de um netinho lindo, ex-esposa de um homem que não merecia o que fiz com ele, ex-amante de um homem que virou pó na minha memória. Sou tudo isso e muito mais. Sou meus erros, mas também sou minhas tentativas de redenção. Sou minha dor, mas também sou minha resiliência. Sou minha vergonha, mas também sou minha coragem de seguir vivendo apesar dela. E se tem algo que aprendi nesses 12 anos desde que cometi o maior erro da minha vida, é que a gente é muito maior do que nossas piores escolhas. Somos a soma de tudo que vivemos, tudo que fizemos, tudo que aprendemos. E embora meu erro seja enorme, embora tenha destruído tanta coisa, ele não é a única coisa que sou. Sou também a mulher que levanta todo dia e tenta de novo. A mulher que não desistiu mesmo quando tudo parecia perdido. A mulher que está aqui agora, compartilhando sua dor na esperança de poupar outras pessoas do mesmo destino. E isso conta. Tem que contar. Porque senão, o que resta? Se a gente for definida apenas pelos nossos piores momentos, então ninguém tem chance de redenção, ninguém merece segunda chance. E a vida vira apenas uma sucessão de erros e punições, sem possibilidade de crescimento ou mudança. E eu me recuso a acreditar nisso. Me recuso a acreditar que estou condenada para sempre por aquele fim de semana de 12 anos atrás. Sim, ele mudou tudo. Sim, as consequências são permanentes, mas eu também posso mudar, posso crescer, posso me tornar alguém melhor do que fui. E é nisso que me agarro nos dias difíceis, na ideia de que ainda há tempo, ainda há possibilidade, ainda há esperança. Então, obrigada mais uma vez por ter me ouvido, obrigada por ter me dado seu tempo, sua atenção, sua empatia. Sei que não foi fácil acompanhar essa história, sei que ela é pesada e dolorosa, mas você ficou até o final, e isso significa o mundo para mim. Se você sentir que essa mensagem vale a pena ser compartilhada, que pode ajudar alguém que você conhece, não hesita em mandar para essa pessoa. Às vezes uma história como essa pode mudar o rumo da vida de alguém, pode
Fazer alguém parar e repensar antes de cometer um erro irreversível. E deixa aqui nos comentários o que você aprendeu com essa história. O que você vai levar dela? Como ela te fez sentir? Porque eu quero saber, quero entender se o que passei, se essa dor toda serviu para alguma coisa além de me destruir. Quero saber se consegui tocar você de alguma forma, se consegui fazer você refletir, se consegui plantar alguma semente de sabedoria no seu coração. Me conta também suas próprias histórias, suas próprias lutas, seus próprios erros e aprendizados, porque todos nós temos algo a ensinar e algo a aprender, e quanto mais compartilhamos, mais crescemos juntos. Esse canal existe para isso, para criar uma comunidade de pessoas reais, contando histórias reais, sem filtro, sem maquiagem, sem fingimento. Só a verdade nua e crua, por mais dolorosa que seja, porque é nisso que a gente se conecta de verdade, não nas versões perfeitas que mostramos para o mundo, mas nas versões quebradas, feridas, imperfeitas que escondemos com tanto cuidado. Então, fica à vontade para compartilhar o que quiser aqui nos comentários, pode ter certeza que vou ler cada um com atenção e carinho. E se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem história nova, toda semana tem alguém corajoso o suficiente para expor suas feridas na esperança de ajudar outras pessoas. Pode ser você na próxima, se quiser enviar sua história. Entre em contato através do e-mail que está na descrição do vídeo. Me conta o que você viveu, e quem sabe sua história não seja a próxima que vai tocar milhares de corações e salvar alguém de cometer os mesmos erros. Vamos juntos nessa, construindo uma comunidade de gente real, de gente que erra, que sofre, que aprende, que cresce. Uma comunidade de acolhimento, não de julgamento. Um espaço seguro onde todo mundo pode ser quem realmente é, com todas as suas imperfeições. É isso que eu quero construir aqui, e você faz parte disso. Cada visualização, cada like, cada comentário, cada compartilhamento, tudo isso constrói essa comunidade junto comigo. Então, muito obrigada de coração por estar aqui, por fazer parte disso, por me ouvir até o final. Que Deus te abençoe, te proteja e te dê sabedoria para fazer sempre as escolhas certas, as escolhas que você não vai se arrepender daqui a 12 anos. E lembra, antes de fazer qualquer coisa que possa destruir tudo que você construiu, pensa na minha história. Pensa em onde eu estou hoje por causa de um fim de semana de paixão proibida. Pensa se vale a pena mesmo, porque eu te garanto que não vale. Nunca vale. Um abraço apertado de alguém que aprendeu da pior forma possível e que não quer que você passe pelo mesmo. Até a próxima história e que ela te encontre bem, em paz, fazendo as escolhas certas.